Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Conrado, vocês ainda não me conhecem, mas eu tô fazendo aqui minha primeira participação no canal e tô colaborando aqui com o Formiga Elétrica na cobertura do Armageddon Time, que é o novo filme do diretor James Gray. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. O filme se passa nos anos 80, no bairro de Queens, Nova York, e acompanha a história do garoto Paul Graff e principalmente a relação dele com os pais e com o seu melhor amigo, que é um garoto negro chamado Johnny. É uma tendência, assim, de acho que todos os filmes do James Gray de serem esses dramas profundos sobre relações pessoais, sobre laços entre pessoas, assim. Mas antes de tudo, acho que é muito importante falar sobre o contexto em que o filme se passa, que são os anos 80, o início da década de 80, o começo do governo do presidente Reagan, esse perigo iminente da tensão da Guerra Fria. E eu acho que isso dá um indício, assim, de o ponto de partida que a gente pode para falar um pouco sobre o título do filme, que é algo tão importante, né? Então esse Armageddon Time, né, o título, é Hora do Juízo Final, é Hora do Julgamento, Tempo do Apocalipse, né? Pode ter várias traduções, assim, né? Mas ele está se referindo a esse momento muito específico, assim, dos anos 80. Não é o único momento em que teve a paranoia da guerra nuclear, mas com o início do governo Reagan tem um sentimento de pessimismo em muitas pessoas. A tensão nuclear parece que cresce, tem esse sentimento começa a ficar exacerbado e muito presente na população. E é uma coisa que o diretor comenta, que ele conviveu com os pais, né? Então é um sentimento que ele via, que a mãe dele falava, uma coisa que o pai dele comentava, que a hora do apocalipse estava chegando, a hora do juízo final estava chegando. Isso é uma coisa que também aparece no filme. Além disso, também tem um aspecto muito importante. O início do governo Reagan, ele é quando vira a chave, porque a gente chama, né, e o diretor também acentua no filme, uma coisa muito importante que permeia, né, toda essa parte do filme, que seria essa chavinha pro mercado, né? Então, o governo Reagan é um governo neoliberal, em que você tem uma abertura econômica muito grande, no sentido de você ter diminuição de impostos, tem um foco muito grande em mercado, acentuam-se as grandes corporações, as corporações ficam cada vez maiores e ficam internacionais, porque você tem abertura, é um processo que ocorre junto com a globalização, então você tem abertura de mercados para todo mundo. Então, empresas que antes eram nacionais viram transnacionais, viram empresas multinacionais, né? Então isso é uma coisa que ele fala que acabou passando para toda a sociedade americana e é um sentimento que o diretor diz que ele identifica até hoje, uma coisa que permeia a América até hoje, que seria esse sentimento de que o mercado, a meritocracia são as coisas mais importantes para essas pessoas. Então nessa época você teria o surgimento dos yuppies, de toda uma cultura meritocrática que permearia a América a partir de então. E é aí que está o cerne do filme. O James Gray usa o filme como uma maneira de se abrir sobre um conflito moral e ético que ele tem com relação a si mesmo. Então ele está falando um pouco sobre a desigualdade, sobre as oportunidades que pessoas como Johnny não tiveram e que ele teve. Então ali que está o cerne do filme, assim, essa questão sobre esse sentimento de culpa do diretor e ele reconheceu o privilégio que ele teve, mesmo ele não sendo um cara milionário, não tendo sido criado numa família muito rica, ele ainda foi uma pessoa que se beneficiou dos privilégios. O diretor retorna então ao Queens, que é o bairro da sua infância e o cenário dos seus primeiros filmes, através do Paul, o seu alter ego dentro do filme, e ali ele está voltando à sua infância para exorcizar esses sentimentos, para falar um pouco desses sentimentos de culpa, de privilégio, sobre essa sensação de viver no Armageddon Time, né, na hora do apocalipse, do juízo final, que a gente falou um pouco. E ali ele retorna para a infância numa tendência nostálgica que está acontecendo recentemente. Todo diretor tem sua tendência nostálgica, tem um filme que ele retorna à infância para examinar questões sobre si mesmo, e recentemente a gente teve o Paul Thomas Anderson fazendo isso com Licorice Pizza, tem o Kenneth Branagh fazendo isso com Belfast, e é legal a gente poder ver a versão do James Gray dessa tendência nostálgica, né, essa versão dele sobre a própria infância, ele reexaminando consigo mesmo num olhar bem crítico, assim, ele não é isento de tratar a si mesmo como uma criança, ele fala um pouco muito sobre a perda da inocência da infância mesmo, assim, sobre o Paul, James Gray, tendo conhecimento de questões que estão além da infância e um pouco da bolha que as pessoas são protegidas, assim.
E eu acho que isso é uma coisa muito importante do filme, assim, de ser abordada. O Paul, ele estuda numa escola pública, apesar do fato do irmão dele estudar numa instituição privada de elite. Então você vê que ele tá ali na escola pública, no primeiro momento, por opção. E ele e o Johnny convivem nesse ambiente em que eles são constantemente minados criativamente e de se desenvolverem como pessoas nesse ambiente, assim. O Johnny, principalmente, por ser negro, você vê que ele é mais minado do que o Paul, você vê que ele sofre muito mais sanções do que o Paul, que ainda tem uma rede de proteção em volta dele, que seria a família. O Johnny, ele vive uma realidade muito, muito diferente do Paul. O Paul tem essa rede de segurança, que seria a família, os avós, os pais, enquanto o Johnny tem só a avó doente e meio que é uma pessoa que vive por conta própria, aprendeu a lidar com as situações. Mas você vê que o ambiente, ainda assim, mesmo o Johnny tendo, obviamente, sofrendo mais, você vê que os dois são minados criativamente, sempre pelo mundo exterior. O Paul tem o sonho de ser um artista, de ser famoso, e enquanto o Johnny tem esse sonho de trabalhar na NASA. E você vê, ao decorrer do filme, como a realidade vai atingindo esses dois sonhadores cada vez mais pesado e distanciando eles desses sonhos. Então você vê justamente aquilo que a gente tinha falado sobre a perda da inocência da infância. E você vai tendo um pouco desse gosto do mundo real. E aí que surge a meia-culpa, essa carta de desculpas do James Gray, porque ele vai vendo, enquanto ele tem a rede de segurança, o Johnny vai ficando cada vez mais para trás, justamente por não ter essa rede de segurança que protege ele. E aí que também fica clara a crítica do James Gray à desigualdade e ao discurso pró-mercado, né? Que é esse discurso meritocrático. Ele calca essa crítica principalmente abordando a instituição em que o irmão do irmão do Paul estuda, e ali ele transforma essa instituição em algumas pessoas de uma família de empreendedores muito conhecidas dos Estados Unidos e que recentemente se envolveram com política, para ser modesto, né? Mas ele transforma esses personagens e esse lugar nesse veículo para falar sobre para fazer essa crítica e falar sobre esse tipo de discurso. Well, you're not to associate with him again. What do you mean? Why? I think you know what I mean. Para falar um pouco sobre as atuações, então, o destaque vai muito para os garotos, assim, o garoto que faz o Paul e o Johnny são muito bons, assim. Você claramente vê que o Johnny também, ele é um personagem muito legal, mas que ele carece de desenvolvimento em alguns momentos. Talvez seja essa uma das críticas que possam ser feitas ao filme, que ele é um personagem extremamente importante para a história, extremamente importante para o discurso que o James Gray quer fazer, para esse sentimento de meia-culpa, e ao mesmo tempo ele, de certa forma, se isenta de desenvolver mais o Johnny pelo fato de o Paul ser o próprio James Gray, assim, e ter mais desenvolvimento, ter mais tempo de tela. Além dos dois, assim, o destaque vai para o Anthony Hopkins, assim, ele faz uma atuação assim, coadjuvante, né? Ele não aparece muito tempo igual o Paul, mas quando ele aparece ele brilha, assim, o grande ator que ele é. Você tem também os pais do Paul, que é interpretado pela Anne Hathaway, a mãe, e o Jeremy Strong, de Succession, que faz o pai dele. A Anne Hathaway é, assim, um destaque super positivo, assim, ela não tem muito tempo de tela, mas ela brilha nos momentos que ela tá, assim, é uma atuação bem contida, mas que quando precisa se explodir ali em alguns momentos, principalmente, né, lidar com o Paul, que é uma criança difícil, é um garoto muito hiperativo, muito criativo, mas que isso também tem seus problemas, né, e essa maneira com que ela lida e com a Anne Hathaway atua é fantástica, assim, de ter esses momentos de calma, ter também um momento de explosão às vezes, quando acontece uma coisa muito drástica. E aí, nesse quesito, um pouco, o Jeremy Strong, ele, quando brilha, vai muito bem, assim, tem uma cena espetacular do filme que é quase uma cena de terror, assim, entre os dois, entre o Jeremy Strong e o Paul, o pai dele, que é fantástica, assim, o Jeremy Strong entrega muito nesses momentos que precisa de um emocional mais pesado, né? Esses momentos que são característicos do James Gray, de você ter uma tensão emocional grande em cena, ele entrega muito. Só que ele tem um detalhe, assim, durante o decorrer do filme, assim, em cenas mais moderadas, assim, de drama, né? Cenas mais de cotidiano e de desenvolvimento, você
tem uma certa estranheza com o personagem dele, assim, até pelo fato como ele é caracterizado. Ele tá com uma maquiagem um pouco pesada, assim. Em alguns momentos ele parece um personagem caricato, assim, quase uma caricatura, assim, de um americano médio, descendente de judeus, é claro. E assim, isso causa um pouco de estranheza, assim, mas longe de ser uma atuação ruim do Jeremy Strong, apesar disso, ele ainda vai muito bem. A fotografia do filme também é muito bela, assim, ela carrega alguns tons terrosos, assim, muito pro marrom e pro laranja quando tem luz, assim, um azul um pouco turquesa em alguns momentos, e assim, de iluminação, assim, e é uma fotografia muito linda, assim, você vê construções de plano, assim, do James Gray que são muito, muito fora do comum, assim, não é só plano simples de close, assim, você vê interações de conversas entre personagens que são permeadas por elementos, então você tem as grades também muito presentes em algumas cenas, para essa separação entre os personagens, assim, algo muito, muito bem filmado. E é legal que esse é o primeiro filme digital do James Gray, assim, ele sempre filma em película na maioria dos filmes dele, e nesse filme, por questões de Covid, de orçamento, foi filmado em digital. Mas para atingir essa sensação de ser um filme de época, dos anos 80, anos 70, eles buscaram, ele e o diretor de fotografia, Darius Khondji, buscaram uma lente dos anos 70 para trazer esse visual um pouco que lembra filmes dos anos 70, anos 80, e é um filme super texturizado também, assim, quando precisa, assim, tem muita textura, um filme bem belo, assim, filmado de maneira bem bela. Eu não sou um cara de dar muito nota, assim, mas se eu fosse dar uma nota para Armageddon Time do James Gray, eu daria a nota 3,5 ou 4 formigas de 5, porque eu acho que ele é um baita filme, assim, definitivamente não é um filme perfeito, mas eu acho que ele é um filme calcado em um conceito, em uma ideia que o James Gray tem sobre a própria infância, sobre esse tempo que ele viveu, sobre esse sentimento de culpa. Ele trabalha bem essas ideias, tanto na maneira como o filme é filmado e no roteiro, então eu acho que ele é um filme muito bom, assim, no que ele se propõe a fazer para quem gosta desse tipo de filme, né, igual o Licorice Pizza, Belfast, eu acho que é uma baita pedida, assim, não tem erro, assim, se você precisar ir ver um filme esse fim de semana, e você gosta desse tipo de filme, acho que é uma baita opção para você. Mas então é isso, queria reiterar aqui para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, deixar sua opinião, que se você já assistiu o filme, o que você acha, se você já viu outros filmes do James Gray, o que você acha do diretor, compartilhar, e se você não for inscrito no canal, se inscreva. E é isso, galera, muito obrigado aí pela oportunidade, agradecer o pessoal do Formiga Elétrica e um abraço a todos aí, até mais.